Oi, meu nome é Rayane e a gente vai falar sobre a religião e a arte no Egito. O Egito desenvolveu-se às margens do rio Nilo entre 3200 a.C. a 2300 a.C. Ele está localizado no norte da África e além que ele era um dos grandes cenários das grandes civilizações do passado. Introdução de religião. Primeiramente, lá eles não tinham a palavra religião, pois eles não tinham separação entre o sagrado e o profano. Para eles tudo era sagrado. Isso porque a palavra religião vem da palavra religar-se. E os egípcios não precisavam religar a nada para, se conectar com Deus, o ser supremo deles. O ser supremo já estava tudo o que eles estavam fazendo no dia a dia. E outra informação é que eles eram politeístas, ou seja, eles acreditavam em vários deuses e todos tinham uma ligação com a força da natureza. A gente dividiu nosso trabalho em 4 tópicos: deuses, morte, mumificação e curiosidade. Os deuses do Antigo Egito eram representados da seguinte maneira: antropomórfica, que era a forma humana; zoomórfica, que era a forma animal; e antroposomórfica, que era metade humano, metade animal, cabeça animal, corpo humano, metade humano e metade animal. Os egípcios acreditavam que o deus Ra, que era o deus do sol, tinha criado a humanidade, a terra e o mundo. Eles acreditavam nisso e acreditavam também que o deus Ra protegia toda a humanidade egípcia. Tote era a deusa da sabedoria e Ísis era a deusa da maternidade e fertilidade. Sete era o deus da violência. Ele era basicamente representado por tudo que era de ruim no egípcio, tudo que acontecia de ruim era representado por ele. E ele era relacionado a animais violentos, por exemplo, hipopótamo. Met era a deusa da justiça e a Bastet era a deusa dos gatos e da fertilidade. Cada deusa exercia uma função e possuíam sacerdotes específicos responsáveis por sua adoração. O faraó é uma espécie intermediária entre Deus e humano. A vida e o governo de um faraó eram pautados pela religião. Antes de subir ao trono, o faraó tinha que pendurar seus túmulos e de suas famílias também. O faraó aprendia os rituais necessários para cultuar cada deus e também a realizar os gestos corretos nas cerimônias e principalmente as orações a serem proferidas. O faraó oferecia sacrifícios diários para garantir a bênção da divindade para o seu povo. Vamos falar um pouco sobre os templos. Os templos eram construídos em pró a cultos para os deuses e também para celebrar os faraós do Antigo Egito. Os templos também eram considerados as casas dos reis, dos faraós, dos deuses. Cleópatra. Cleópatra é filha de Ptolomeu, 12º, e Cleópatra VII. Cleópatra nasceu em Alexandria 69 anos antes de Cristo e tem ascendência macedônica. Sua maior forma de sedução, na verdade, é o conhecimento sobre tudo. Cleópatra sabia de 10 a 12 línguas e sabia conversar com todos seus interlocutores para cada negociação com cada pessoa. Cleópatra era extremamente bonita, astuciosa e inteligente. Ela era considerada erudita, pois foi treinada desde sempre para herdar o trono. Cleópatra, para se manter no trono, teve que se casar com seu próprio irmão, Ptolomeu XIII, mas ele a exilou do trono e de todo o reino porque achava ela muito ambiciosa. Mas Cleópatra, nada boba, recorreu a Júlio César para ajudar e fazer uma aliança entre os dois. Júlio César falou para Ptolomeu XIII que o Egito era muito mais forte, muito mais interessante com essa aliança entre o casal, entre os irmãos, né? Porque os romanos iriam gostar muito mais assim, especialmente quando haviam várias dívidas a serem pagas. Mas Ptolomeu não fez nenhum esforço para que Cleópatra voltasse. Ele aceitou o acordo, mas não liberou os seus guardas a deixarem a entrar. Para conseguir entrar em Alexandria e se encontrar com Júlio César, ela teve que planejar um plano muito ardiloso. Ela navegou pelo Nilo por 8 dias e entrou escondida num saco de estopa. Muitas lendas contam bem ao contrário. Contam que ela entrou com um vestido majestoso pela porta principal, mas na verdade não foi isso. Cleópatra e Júlio César não ficaram juntos por sedução, mas por indignação de Júlio César por Ptolomeu, por ter matado Pompeu.
e tiveram um filho juntos. Depois que seu marido Júlio César morreu, Cleópatra se apaixonou por um de seus subordinados, que era um dos governantes de Roma, Marco Antônio. Cleópatra, então, teve 3 filhos com Marco Antônio. Otaviano estava em guerra com Marco Antônio por ter medo do herdeiro do trono, que era o filho de Ptolomeu com Cleópatra. Então, Cleópatra e Marco Antônio tiveram que fugir. E foi assim que aconteceu sua morte, que é rodeada de mistérios. Ninguém sabe ao certo o que realmente causou sua morte. Alguns dizem que o casal se suicidou por medo de Otaviano. Outros dizem que ela foi envenenada. Mas uma grande curiosidade é que Cleópatra sabia de todos os venenos, ela era muito interessada por isso. Talvez ela teria tomado um veneno específico para morrer? Não sabemos. Também temos a opção que uma cobra, uma naja, mordeu ela e ela acabou falecendo. Mas nunca vamos saber ao certo qual realmente foi a causa da morte da Cleópatra. Entre o certo e o duvidoso, podemos afirmar que Cleópatra foi uma das personagens históricas femininas mais fortes, poderosas e emblemáticas da história. Mas uma curiosidade é que Cleópatra adorava ouro e adorava se vestir muito bem, sempre quis ser bem vista e bem respeitada em toda a sociedade. Enfim, terminamos a nossa história. Palminhas para Cleópatra, que realmente foi uma girl power. Os egípcios acreditavam na vida após a morte. Então, os atos deles cometidos em vida eram de extrema importância, pois era aquilo ali que ia decidir qual era o destino deles após a morte. Os egípcios guardavam em seus túmulos os objetos que eles achavam mais importantes em vida. Para na vida após a morte, eles terem esses objetos que eles achavam úteis. A religião egípcia também acreditava que toda pessoa seria julgada pelas suas ações em vida no tribunal de Osíris. A crença egípcia também afirma que o coração era pesado em uma balança. Se nasciam com o coração leve, tinham livre acesso ao paraíso, mas para com o coração pesado, era devorado por uma entidade monstruosa. Mumificação seria aquelas famosas múmias que a gente vê tanto em filme, desenhos, série, livros, entre outros. Primeiramente, uma informação muito importante é que tinha 2 tipos de mumificação. A mumificação natural, que era sem interferência dos humanos, e a antrópica, que já tinha a interferência dos humanos, porém ela era mais para o nobre, para a realeza. Primeiramente, eles só faziam a mumificação natural, mas eles faziam na areia desértica e os animais acabavam escafando e o corpo ficava lá aparente. Daí eles tiveram que começar a pensar um outro jeito de fazer a mumificação sem que tirassem o corpo e o corpo pudesse ser preservado, porque eles tinham muita importância disso, que a vida após a morte só seria sofrida se o corpo fosse preservado. Como eu disse, a mumificação era extremamente cara, então só as pessoas mais ricas poderiam pagar pela mumificação. Mas se as pessoas que não tinham condição, o que faziam, elas faziam processos mais simples, mas isso não garantia a preservação do corpo delas. O processo de mumificação, como eles faziam a mumificação, tinha todo um esquema assim, e primeiramente era feito em casa da purificação, que seria chamado Per-Efer. E ele era realizado por um sacerdote, a mumificação, com a cara do Anubis, que Anubis representava o deus da morte. Eles retiravam a maioria dos órgãos, esse era o primeiro passo. Primeiramente, eles tiravam o cérebro e eles jogavam no lixo, porque para eles era inútil o cérebro, o coração já não. Eles pegavam e tiravam, lavavam e colocavam de novo, porque de acordo com eles, o coração seria pesado no tribunal de Osíris, e que seria o coração e uma pena. Os rins permaneciam no corpo porque era extremamente difícil acesso, e órgãos como intestinos, pulmão, fígado, bexiga, estômago, eles já colocavam em de uns fastos assim para continuar preservando eles. Cobria-se o corpo e lavava-se ele. Esse é o segundo passo. Primeiramente, ele cobriu o corpo com uma espécie de sais, determinado como natrão, e logo depois ele também colocava isso no interior do corpo e deixava assim 40 a 72 dias mais ou menos.
com o objetivo de tirar toda a água que tinha ali no corpo. Terceiro passo, o corpo era enfaixado com panos de linho. E o quarto passo, colocavam o corpo dentro de um sarcófago. Esse processo durava cerca de 70 dias e durante todo esse processo, os parentes dele se reuniam indo atrás dos materiais necessários, como natrão, entre outras coisas, para que a pessoa morta pudesse ir para outra vida da melhor maneira possível. A preocupação tanto com a vida após a morte explica a construção da pirâmide, que ao contrário do que muita gente pensa, a pirâmide não era um caso do faraó, e sim era construído para quando o faraó morresse, o corpo... Bom, pra gente começar a falar de arte no Antigo Egito, a gente tem que saber que a arte ela nasceu há mais de 3.000 anos antes de Cristo e que ela estava muito ligada à religião. A religião no Antigo Egito ela guiava praticamente tudo: a cultura, a política, a economia e principalmente a arte. Por isso, toda a arte no Egito, os monumentos, a arquitetura, as esculturas, as pinturas, toda a arte em si era com temas religiosos, eram ligadas na religião. Bom, pra gente começar a falar da arte, a gente dividiu ela em 4 tópicos: a arquitetura, a pintura, a escultura e a cultura. Bom, pra gente falar sobre a arquitetura egípcia, a gente tem que saber que ela teve o seu período mais importante entre 4.000 a.C. e 30 a.C. E suas maiores representações eram as pirâmides, as esfinges e os templos. Bom, acredita-se que a primeira pirâmide a ser construída foi a tumba de Djoser, que foi o fundador da terceira dinastia. Acredita que essa foi a primeira pirâmide e foi construída pelo arquiteto Imhotep em Saqqara, e foi ele que deu início a toda essa cultura de criar e construir grandes edificações e grandes pirâmides para guardar as múmias da nobreza. Bom, as principais pirâmides eram a de Kelps, Khafre e Mycerinus, as mais famosas também. Kelps, Khafre e Mycerinus era o nome dos faraós que foram enterrados nessas pirâmides. A função das pirâmides era enterrar o faraó, a sua família e suas riquezas. A construção dessas pirâmides para a época era algo muito, muito avançado, então não existe algo concreto que diga como essas pirâmides foram construídas. Existem várias teorias que dizem que as pirâmides elas foram construídas por escravos, por funcionários que trabalhavam para o faraó no Egito. Existem teorias que falam que para carregar essas pedras eles a carregavam por valas de água ou até carregavam no peito porque eles não tinham nenhuma arma ou material para usar. E também existem várias teorias da conspiração que dizem que alienígenas ou força divina ajudou eles a construir essas pirâmides. Bom, o formato das pirâmides era desse jeito porque os egípcios acreditavam que se a pirâmide fosse dessa forma, ajudaria a alma do faraó se ascender para o céu. Como eu disse no início, a arte, a arquitetura, tudo no Egito era construído em volta da religião. Então, as pirâmides, o seu formato eram dessa forma para ajudar na ascensão do faraó para os céus, para a sua vida após a morte. Bom, a estrutura das pirâmides. As pirâmides elas eram feitas de enormes blocos de pedra que pesavam mais de 2 toneladas. Esses blocos de pedra eram chamados de mastabas, que foram os primeiros túmulos dos egípcios. Os túmulos eram subterrâneos, então o corpo e os pertences da pessoa ficavam embaixo e apenas essa pedra ficava por cima. E aí, com o tempo, no Antigo Império, foram se construindo as pirâmides para evitar que os saqueadores roubassem as coisas que estavam lá dentro, para que tudo ficasse em perfeito estado e sagrado. Bom, as pirâmides, com o mesmo intuito, eram feitos cheios de câmaras mortuárias, labirintos, passagens e portas falsas, armadilhas, tudo isso para evitar que os saqueadores conseguissem roubar as coisas que estavam lá. Bom, os templos também eram representações muito importantes da arte e da religião. Os egípcios acreditavam que os templos eram a casa de seus deuses, então eles eram edificações muito grandes, muito bonitas e graciosas. Bom, os templos tinham uma alameda processional, que era como se fosse uma avenida cheia de esfinges, que levavam até a porta principal, o portal, que levava também até um pátio interno, onde aconteciam festas e celebrações, e que o povo poderia entrar.
Mais pra frente, onde existiam os santuários e as salas, eram apenas os sacerdotes que entravam lá para entregar as oferendas e as ofertas para os deuses. Sobre a pintura egípcia. A pintura egípcia era muito importante, tanto no Egito quanto para a história. As pinturas egípcias estavam muito presentes em tudo, e ela surgiu 3.000 anos antes de Cristo, entre 1560 e 1309 a.C. Bom, uma das maiores representações da pintura acontecia quando o faraó, logo após ele construir suas pirâmides, ele contratava artistas para desenhar. A estrutura das pirâmides, como eu disse, existiam vários labirintos e muitos túneis, corredores, enfim. E em toda essa pirâmide, incluindo no sarcófago e no seu túmulo, era pintada. Contava a história do faraó, todos os seus bens, tudo que ele tinha feito de melhor, como se fosse a história da sua vida, e contava também o entorno do que acontecia. Além da pintura, também existiam os registros escritos, que eram escritos por hieroglifos, que era a letra dos egípcios na época. Ou seja, as pinturas e todos os registros que ficavam dentro das pirâmides contavam parte da história do Antigo Egito e da vida do faraó. Bom, as cores que eles usavam também tinham significado. As cores que eles usavam eram todas retiradas da natureza, tinham o seu significado e também eram cores convencionais. Por exemplo, a cor preta era associada à noite e à morte e era retirada do carvão. O branco era retirado do cal e do gesto e representava a pureza e a verdade. Então, as cores também davam contexto e história às pinturas. Além da pintura, também existiam os registros escritos, que eram escritos por hieroglifos, que era a letra dos egípcios na época. Ou seja, as pinturas e todos os registros que ficavam dentro das pirâmides contavam parte. Bom, assim como na arte, na pintura também existiam várias leis. Duas das leis mais importantes da arte são a lei da frontalidade e a lei da hierarquia. A lei da frontalidade consiste de que não teria uma profundidade, seria apenas um plano principal. E nesse plano principal, quando as pessoas fossem representadas, elas seriam representadas com os olhos e o tronco de frente, porém o rosto, os pés e as mãos de lado. Bom, as pessoas elas eram representadas dessa forma porque os egípcios acreditavam que dessa forma seria mais fácil dos deuses entenderem e compreenderem a história e reconhecessem cada uma daquelas pessoas. A mentalidade ela foi abolida, se chamando de período de Amarna. Foi a época em que o busto de Nefertiti, uma das rainhas, foi feito, um busto cheio de profundidade, contorno, enfim. E que os artistas eles não desenhavam dessa forma porque eles não sabiam desenhar de uma forma mais complexa, e sim porque era lei, era o que o faraó e o Estado determinavam. Além da pintura, também existiam os registros escritos, que eram escritos por hieroglifos, que era a letra dos egípcios na época. Ou seja, as pinturas e todos os registros que ficavam dentro das pirâmides contavam parte da história do Antigo Egito e da vida do faraó. Bom, a segunda lei é a lei da hierarquia, que dizia que as pessoas seriam representadas nas pinturas pelo seu grau de importância. Então, o faraó sempre seria o maior representado, porque ele era a representação de Deus na Terra, então ele era o mais importante. Um pouco menor que ele seria a rainha e seus filhos, caso eles tivessem. Abaixo deles estariam os sacerdotes, os soldados e bem pequenininho o povo quando eles eram representados. Na imagem também mostra a escrava, embaixo do faraó, bem pequenininha. E isso era tanto uma perspectiva do artista quanto da lei, sempre mostrar essa diferença entre o faraó e o povo. A escultura egípcia antiga procurava muito representar os faraós e os deuses, para que a população conseguisse vê-los de uma forma física. Isso estava muito ligado à arquitetura, que voltava-se muito à construção de templos e tumbas. A tão conhecida Grande Esfinge de Gizé foi construída para ser guarda das pirâmides. Em sua boca consta a seguinte inscrição: eu protejo a capela do teu túmulo, eu guardo tua câmara mortuária, eu mantenho afastados os intrusos. A esfinge era um ser mitológico que guardava a entrada da cidade. Todo mundo que passasse por ela teria que desvendar uma charada, um enigma. Quem conseguisse teria a passagem permitida. Já quem tivesse a má sorte de não conseguir seria devorado.
O corpo de leão representa a força e a cabeça humana, representando a sabedoria. Nas esculturas também são representados o busto do faraó e o corpo dele, que são usados para rituais e adoração. A cultura no Egito envolve tudo o que já falamos, suas crenças, costumes e artes. Mas agora vamos falar sobre suas vestimentas. O povo do Egito era muito vaidoso. Os antigos egípcios eles davam muita importância para a hora do vestuário, joias e principalmente cosméticos. Tanto que muita coisa que eles utilizavam resistiram ao tempo e chegaram até nós, como pentes, espelhos, eram as coisas que eles mais usavam na hora de beleza, de higiene. A maioria de suas roupas eram feitas de linho. Os homens usavam saia e as mulheres vestidos longos com alças. Independente se você é homem, mulher, se é jovem ou adulto, eles sempre usavam joias, como colares, anéis, braceletes, isso sempre fazia parte da indumentária egípcia. As joias eram feitas de ouro e pedras semi-preciosas, mas a faiança era o mais popular deles.